Vamos lá então. Qual bloco? Sétimo? Sei lá. Vamos lá. Letra M ainda, Metal Church. Esse é o segundo álbum do Metal Church. Mostrei o primeiro aí no último vídeo do bloco anterior. Esse aqui é o The Dark, álbum de 1986. Outro dos meus álbuns favoritos também do Metal Church. Aliás, os dois favoritos que eu tenho, o primeiro que eu mostrei, que para mim top 5 também, e esse aqui não tão bom quanto o primeiro na minha opinião, obviamente, mas ainda assim fantástico. É um disco que tem muita qualidade, também é um disco que não tem música ruim e que vale muito a pena você ter na sua coleção. Corra atrás, se você não conhece o Metal Church ainda, o que eu acho muito difícil, mas se não conhecer, irmão, comece pelo primeiro, comece por esse aqui que eu mostrei, esse aqui que é fantástico, que é o melhor álbum da banda, e eu tenho certeza que não tem como não se apaixonar. Se você é fã de heavy metal, não tem como se apaixonar. Seguindo então com a letra M aí, Morbid Angel, O Altars of Madness, para mim, um dos melhores álbuns de death metal em todos os tempos. Morbid Angel, banda americana, álbum de 1989, é o álbum de estreia do Morbid Angel, um dos álbuns mais brutais e ao mesmo tempo mais técnicos da história do death metal, da história do heavy metal de um modo geral. Esse álbum é icônico, o que o Trey Azagott e o Pete Sandoval, o baterista, fazem nesse álbum aqui é absurdo, absurdo, realmente fantástico, um disco com uma capa icônica. Esse disco aqui foi lançado no Brasil em 1987 pelo selo Rock Brigade Records, realmente maravilhoso, álbum fantástico. Para fã de death metal é obrigatório, mesmo para quem não gosta de death metal, tem que ouvir esse álbum aqui, porque ele é muito, mas muito técnico, realmente muito acima da média. Seguindo com a letra M, o Malice, banda de heavy metal americana tradicional, banda pouco conhecida no underground brasileiro, mas é um disco muito legal, muito bem feito, um heavy metal de altíssima qualidade. Esse é o álbum de estreia, o License to Kill, né? E para quem não conhece a banda, fica aqui a dica, recomendo esse álbum aqui, vale muito a pena ter na sua coleção e principalmente conhecer a banda. Ainda na letra M, esse para mim, talvez não, com certeza é o meu álbum ao vivo preferido de todos os tempos, de uma das bandas mais icônicas do heavy metal de todos os tempos, o Motorhead, álbum No Sleep Till Hammersmith, ou seja, sem dormir até o Hammersmith, álbum de 1980, álbum icônico. Cara, o poder, a produção desse disco é fantástica, o som desse disco é fantástico, te remete diretamente ao show do Motorhead, é como se você estivesse ali em cima do palco ouvindo, realmente maravilhoso. Esse álbum aqui merece ser ouvido numa aparelhagem de som digna, para que você possa resgatar todo o conteúdo, toda a qualidade de gravação desse álbum. Clássico em cima de clássico, uma atrás da outra. Ace of Spades, Stay Clean, Metropolis, The Hammer, Iron Horse, No Class, Overkill, We Are The Road Crew, Capricorn, Bomber e fecha com a faixa Motorhead. Lindo, maravilhoso, melhor álbum ao vivo para mim, na minha opinião, de todos os tempos. Peraí que caiu aqui tudo, cara. Peraí. Vamos lá, continuando com a letra M. Um dos meus álbuns favoritos de todos os tempos, o primeiro álbum do Metallica, álbum de estreia do Metallica, o Kill 'Em All, álbum de 1983, álbum que originou o thrash metal, não tenho dúvida disso. O que os caras fizeram nesse álbum aqui mudou a história do heavy metal. Tudo que veio depois, né, é absurdo de fantástico. Os caras, é muito legal citar isso, né? Os caras do Metallica eram muito fãs da New Wave of British Heavy Metal, principalmente o Lars Ulrich e o James Hetfield, são fãs declarados, né, da New Wave of British, ouviam tudo que saía da New Wave of British, mas os caras
pensavam assim, puta cara, New Wave of British Heavy Metal é legal pra caramba, mas falta alguma coisa, tem alguma coisa aí pra ficar mais foda. E aí os caras aceleraram as músicas, tocaram de forma mais rápida, mais pesada, e sem que eles nem mesmo imaginassem, eles estavam criando um novo estilo, um estilo que depois foi copiado e é copiado até hoje, que passou a ser chamar thrash metal. Isso aqui é absurdamente fantástico, esse álbum é maravilhoso, os caras novinhos aqui, ainda com espinha na cara, é realmente sensacional a revolução que esse álbum causou. Não é o meu disco preferido do Metallica, é o meu segundo álbum preferido do Metallica. O primeiro para mim é o Ride the Lightning, eu acho imbatível, seguido desse Kill 'Em All e depois o Master of Puppets. Mas isso aqui é obrigatório na coleção de qualquer headbanger que se preze, sem dúvida nenhuma. Seguindo então com a letra M, seguindo com Metallica, esse é o meu álbum preferido do Metallica, é o segundo álbum deles, o Ride the Lightning, lançado em 1984, saiu logo depois do Kill 'Em All, que eu acabei de mostrar. Cara, eu não tenho palavras para definir esse álbum aqui. Esse é top 5 para mim de thrash metal, de heavy metal, de qualquer estilo de música, em todos os tempos. Só perde para mim, talvez pro Bonded by Blood e fica pau a pau com o Hell Waits do Slayer. É simplesmente maravilhoso. A evolução que a banda teve depois do Kill 'Em All é fantástica. A capa desse álbum é maravilhosa. O logotipo desse álbum chama atenção logo de cara, né? É um álbum completo, clássico sobre clássico, clássico em cima de clássico, maravilhoso, lindo, exuberante, o baluarte. Isso aqui é o santo grau do thrash metal, mais do que obrigatório. Isso aqui é obrigação na coleção de qualquer headbanger, de qualquer ser humano. Isso aqui devia ser hino nacional de qualquer país. Maravilhoso. Eu me lembro quando eu vi esse álbum pela primeira vez em uma fitinha cassete, tinha 15 anos de idade, eu não entendi direito, sou sincero nisso, porque os meus ouvidos estavam muito acostumados com Kiss, com AC/DC, com Saxon, com algumas bandas de heavy metal que tinha no Brasil, e quando eu vi eu não entendi direito, era muito peso, era muita velocidade, eu não assimilei aquilo de cara, mas com o passar do tempo, cara, não dá nem para comentar. Continuando com a letra M e outro do Metallica, esse aqui é o EPzinho Creeping Death. Ele saiu logo depois do Ride the Lightning. Esse álbum também foi lançado em 1984. Simplesmente maravilhoso. É meu EP favorito, junto com The Sign of Evil do Sodom e com Feel the Knife do Exciter. São meus EPs favoritos em todos os tempos. Ele traz somente três músicas. No lado A, somente a faixa Creeping Death, e no lado B, traz todas as influências que eu disse que o Metallica tinha da New Wave of British Heavy Metal. Ele traz duas homenagens a duas grandes bandas da New Wave of British Heavy Metal, que é o Diamond Head e o Blitzkrieg. Então ele traz a faixa Emma Evil, do Diamond Head, que é uma banda da New Wave of British Heavy Metal, e traz a faixa Blitzkrieg, da banda Blitzkrieg de mesmo nome, também da New Wave of British Heavy Metal, mostrando a gratidão e mostrando sim as suas referências e o que levou o Metallica a ser o Metallica. Absurdo, sensacional. Eu sinceramente até prefiro as duas versões do Metallica, né, desses dois covers que eles fizeram dessas duas bandas, do que as versões originais das bandas originais. Fantástico, maravilhoso. Ainda na letra M, outro álbum do Metallica, o terceiro meu favorito dos caras e o terceiro álbum dos caras, lançado em 1986. Para muita gente o melhor álbum do Metallica e para muita gente o melhor álbum de thrash metal de todos os tempos, o Master of Puppets, álbum lançado então em 1986, álbum que traz a banda talvez no seu ápice, né? Na minha opinião, como eu disse, o Ride the Lightning é o melhor álbum, mas é indiscutível que o Metallica aqui atingiu um nível de perfeição muito acima da média do que todas as outras bandas vinham fazendo na época, com exceção talvez do Slayer, né, que manteve também sempre no topo, e álbum recheado de clássicos, como a própria faixa título, Master of Puppets,
a faixa Battery, que é uma das faixas mais rápidas e mais pesadas da história do heavy metal, da história do thrash metal, e hinos eternos como Damnation Inc., Welcome Home Cemetery, Leper Messiah, Orion, enfim, não tenho que falar desse álbum aqui, fantástico. Época que Metallica era Metallica, eu parei praticamente de ouvir o Metallica nesse álbum aqui, ouvi alguma coisa do Injustice for All, mas nunca foi o que tinha sido feito até esse álbum aqui. Para mim, Metallica praticamente morreu nesse álbum. Teve um suspiro ainda no Injustice for All, mas o que veio depois, para mim, como fã do Metallica, que acompanhei a banda desde o início, como fã do verdadeiro metal, ficou muito a desejar realmente. Há controvérsias, há quem goste também, não tem problema nenhum em relação a isso, é só a minha opinião. Ainda sobre a letra M, como eu volto a repetir, nunca fui grande fã de glam metal, nunca fui na verdade. Algumas bandas, ou melhor, alguns discos de glam metal eu gosto muito, e esse aqui é um deles. Shout at the Devil, do Motley Crue, segundo álbum dos caras, de 1981 ou 82, eu não me recordo ao certo, mas esse disco é um disco fantástico, lançado no Brasil em formato Gatefold, acho que lá fora também saiu em Gatefold. É um disco que, apesar de ser uma banda glam metal, pode ver o visual dos caras, cabelo tudo armado, parece que saiu do cabeleireiro, cheio de batom, não é o estilo que eu gosto, mas esse disco aqui não tem música ruim, do início ao fim, e é muito voltado pro heavy metal, sim, muito voltado pro heavy metal. Depois os caras viraram mais posers do que já eram, né? Fazendo músicas muito mais acessíveis e tudo mais, mas o que eles fizeram nesse álbum aqui é realmente fantástico. É outro álbum que não tem música ruim. Shout at the Devil, para mim, é um dos melhores, falando da música Shout at the Devil, não do disco, mas a música Shout at the Devil, para mim, é um dos maiores hinos do heavy metal em todos os tempos, assim também como Red Hot, que está nesse álbum também, é outra música poderosa. E é muito legal, tem um vídeo rolando aí na internet, no YouTube, você acha o Tom Araya cantando, eu não lembro se acho que é Looks That the Kill, o Tom Araya do Slayer, fazendo um cover, né, lá nos anos 80 mesmo em 84, cantando Looks That the Kill, na faixa, uma das faixas desse álbum aqui. Né, o Slayer, que era uma banda reverenciada e é até hoje pelos headbangers, né, como um dos grandes expoentes do verdadeiro metal, fazendo um cover de uma banda que até então considerada poser, né? Mas é que realmente é muito legal. Esse disco é muito foda, um dos meus discos favoritos também em todos os tempos. Mais uma pausa aí, eu já volto.